Mesmo eu sendo bandido, entrei na igreja e me apaixonei pela filha do policial. Acompanhe essa história até o final, tenho certeza que vai edificar muito sua vida. Naquela época, eu não acreditava em Deus, em perdão, em nada. Eu acreditava em medo, em dinheiro fácil e em poder. E foi assim que tudo começou. Desde muito novo, o crime sempre esteve na minha frente como algo normal. E eu cresci vendo meus primos e meus irmãos entrando e saindo de casa com dinheiro no bolso, roupas caras no corpo e objetos que eu nem sabia o nome, mas sabia que custavam caro. Dentro da minha casa apareciam produtos roubados como se fossem compras comuns. Aquilo tudo me enchia os olhos. Eu não pensava em trabalho, estudo ou futuro. Eu pensava em ter o que eles tinham e ser respeitado como eles eram. Minha mãe era o oposto de tudo isso. Ela vivia na igreja, ia todo dia, orava de manhã, de tarde e de noite. Fazia parte do círculo de oração. Era conhecida como uma mulher forte na fé. Sempre dizia que Deus podia mudar qualquer vida, inclusive a minha. Ela me chamava para ir com ela, mas eu recusava sempre. Eu achava aquilo coisa de gente fraca. Preferia ficar com meu irmão e meus primos falando de roubo, de droga e de tudo que era errado. Eu observava eles usando droga e sentia vontade de fazer o mesmo. Era como se aquele mundo estivesse me esperando. Com o tempo, eu deixei de ser apenas um observador. Quando percebi, já estava envolvido até o pescoço. Quando cheguei aos 15 anos, eu já fazia parte do tráfico. Usava droga, participava de assaltos e tinha função dentro da favela onde morava. Eu mandava em uma boca de venda. As pessoas diziam que me respeitavam, mas hoje eu sei que aquilo era medo. Eu andava com o peito estufado, achando que era alguém importante. Me envolvia em brigas, confusões e situações que deixavam gente ferida. Aquilo alimentava meu ego. Enquanto isso, minha mãe sofria em silêncio. Chorava, jejuava e orava de joelhos dobrados pedindo que Deus nos tirasse daquela vida. Ela via um filho com 15 anos e outro com 21 afundados no crime. Aquilo quebrava o coração dela. Mas nós não ligávamos. Nossa preocupação era vender droga, ir a festas, ficar com garotas e causar problemas. A dor dela não nos alcançava. Até que um dia, tudo saiu do controle. Fui participar de um assalto em um mercadinho do bairro. Era um lugar simples, onde a família inteira trabalhava junta. Nada saiu como combinado. No meio do desespero, um disparo aconteceu. O filho do dono do mercado caiu. Ele tinha a minha idade. Os outros que estavam comigo fugiram. Eu fiquei. O rapaz não resistiu. O bairro inteiro entrou em choque. Os pais gritavam de dor. Aquilo marcou todos nós. Fui preso. Apanhei muito. Os policiais queriam os nomes dos outros envolvidos. Me bateram para eu falar. Mas eu sabia que se abrisse a boca, não sairia vivo. A favela não perdoa quem entrega. Aguentei calado. Minha mãe me visitava chorando. Emagreceu de tanto sofrimento. Por ser menor de idade, fiquei 2 anos internado. Depois voltei para casa, mas ainda tinha que cumprir regras até completar 18 anos. Quando voltei, não demorei a cair no erro de novo. Agora eu carregava um peso ainda maior. As pessoas me olhavam com medo ou desprezo. O rapaz que morreu era tudo que eu não era. Trabalhador, querido, bom filho. Era difícil aceitar que ele tinha ido embora e eu continuava ali, pior do que antes. Foi então que minha mãe armou algo sem eu perceber. Um dia ela me ligou dizendo que estava na igreja e que eu teria que pegar a chave com ela. Aceitei sem pensar. Quando cheguei lá, entendi tudo. Ela sorriu cansada, me puxou pelo braço e me fez sentar ao lado dela. A igreja inteira parou para me olhar. Eu chamava a atenção. Era jovem, tatuado, machucado e completamente fora daquele lugar. Mesmo assim, fui bem recebido. As pessoas me cumprimentaram, me abraçaram e disseram que eu era bem-vindo. O pastor falava sobre perdão, dizia que Deus perdoava qualquer pecado. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Uma lágrima caiu sem eu perceber, mas eu ainda não pensava em mudar. Levantei para beber água. Foi ali que vi ela, a garota mais linda que eu já havia visto. Parecia ter a minha idade. O olhar dela era calmo, o sorriso me desmontou. Eu, que sempre fui solto com mulheres, fiquei travado. Ela falou comigo com naturalidade. Perguntou se eu era filho da irmã Lúcia. Perguntou se eu já tinha sido preso. Fiquei sem chão. Menti por vergonha.
Aquela foi a primeira vez que senti peso pelo que fiz. Voltei para o banco confuso. Perguntei à minha mãe quem ela era. Quando soube que ela era filha de policial e que o pai dela tinha participado da minha prisão, meu coração afundou. Mesmo assim, eu já estava perdido por ela, e eu não fazia ideia do preço que esse sentimento ainda ia cobrar de mim. Saí daquela igreja com a cabeça em guerra. Parte de mim queria rir da situação. Outra parte não parava de pensar nela e nas palavras que ouvi. Nos dias seguintes, algo me puxava de volta para aquele lugar. Eu inventava desculpa, mas sempre acabava lá. Dizia para mim mesmo que era só curiosidade, mas no fundo eu sabia que não era só isso. Comecei a notar como as pessoas me tratavam sem medo. Ninguém atravessava a rua quando eu passava ali dentro. Ninguém cochichava. Aquilo me confundia. Eu estava acostumado a ser evitado. Na igreja, eu era chamado pelo nome. E isso mexeu comigo mais do que qualquer ameaça que já recebi. Laura começou a falar comigo com mais frequência. Conversas simples, rápidas, mas verdadeiras. Cada palavra dela quebrava um pedaço do muro que eu tinha construído. Um dia, criei coragem e levei um presente simples, um brinco barato, comprado com o pouco dinheiro que eu tinha. Quando o entreguei, esperei indiferença. Recebi um sorriso sincero. Foi ali que algo caiu dentro de mim. No meu mundo antigo, um sorriso custava caro. Ali custou quase nada. Passei a ir à igreja não só por ela, mas porque algo dentro de mim começou a mudar sem pedir permissão. Parei de usar drogas, evitava a confusão. Eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas sentia que estava sendo puxado para longe de tudo que sempre fui. Mesmo assim, o passado não me soltava. Olhares na rua, comentários baixos, lembranças do erro que não podia ser apagado. Eu sabia que aquilo ainda ia me cobrar. E quando Laura decidiu me apresentar ao pai dela, eu senti um frio que nenhuma arma jamais me causou. Respirei fundo, segurei a mão dela e dei o primeiro passo rumo a algo que eu não podia controlar. O que me esperava do outro lado daquela porta não era só raiva, era o acerto de contas que eu vinha evitando desde o dia em que puxei o gatilho. O passado estava prestes a cobrar, tudo, agora. Eu não sabia que o ódio tinha um som, até o momento em que o pai da Laura abriu a boca e disse meu nome como se cuspisse no chão. Aquele homem não me olhou como um garoto, não me olhou como alguém que estava tentando mudar. Ele me olhou como um inimigo que ele esperou a vida toda para encontrar de novo. Ele nem deixou eu entrar. Ficou no meio da rua, gritando, chamando a atenção de todo mundo. Disse que nunca permitiria que a filha dele se envolvesse com um assassino, um traficante, um verme. Cada palavra era um soco. Laura chorava, tentava falar, mas ele não deixava. Disse que se me visse ali outra vez, atiraria sem pensar. Depois virou para ela e disse algo que doeu mais que tudo. Se ela quisesse continuar comigo, estava morta para ele. Não entraria mais em casa, não pegaria roupas, nada. E ele cumpriu. Trancou a porta na cara dela. Eu fiquei sem reação. Laura chorava de um jeito que eu nunca tinha visto. Eu me senti pequeno, sujo, indigno. Mas não podia deixá-la ali. Levei ela comigo, para o único lugar que eu tinha, meu barraco. Meu barraco não era casa. Era madeira velha, poucos móveis, quase nada. Uma televisão pequena, um fogão gasto, um guarda-roupa torto e 2 ventiladores barulhentos. Eu já tinha ganhado muito dinheiro no tráfico, mas nunca pensei em construir algo de verdade. Sempre achei que aquilo não duraria. E não durou. Laura chegou ali e não reclamou. Não comparou, não fez cara feia. Ela limpou, organizou e disse que estava tudo bem. Aquilo me quebrou por dentro. Na casa do pai, ela tinha conforto. Ali comigo, tinha apenas vontade de ficar. Pela primeira vez, eu me senti amado sem troca. Mas amor não paga a conta. Eu já não vendia droga, não roubava, não fazia nada ilegal. Então comecei a vender bombom no sinal. Ficar no sol, estender a mão, pedir atenção. A tentação de voltar era diária. Meus primos apareciam com dinheiro, correntes de ouro, roupa nova, riam de mim. Diziam que eu estava passando necessidade por causa de mulher e igreja. Diziam que eu podia dar tudo do bom para Laura se voltasse. Eu quase caí. Quase. Mas algo dentro de mim não deixava. Minha mãe era minha base. Trabalhava como podia, fazia faxina, pegava serviço pesado. Ela dizia que não se importava em trabalhar dobrado se fosse para ver um filho fora do crime. Ela sorria cansada, mas feliz. Aquilo me segurou. Foi nesse tempo que nasceu um sonho estranho, um sonho que não combinava comigo. Eu queria estudar teologia. Não sabia explicar, não sabia como,
só sentia. Falei com pessoas da igreja, me ajudaram a terminar o ensino médio. Depois me falaram de um programa para estudar fora do país, na Argentina. Era caro, parecia impossível, mas havia um caminho: vender livros. Eu passei a vender balas para sustentar a casa e livros para sustentar o sonho. Batia de porta em porta. No começo fui nos lugares onde antes eu vendia droga. Minha abordagem era tímida. Eu dizia que queria estudar. As pessoas riam. Diziam que eu não servia para isso, que eu era bandido. No primeiro mês vendi 3 livros. Quase desisti. Mas no mês seguinte, algo mudou. Voltei aos mesmos lugares, mas falei diferente. Disse que queria representar a favela fora do país, que queria levar o nome dali comigo. Aquilo funcionou. Eles se sentiram parte. Compraram. Em pouco tempo vendi mais do que eu imaginava. A igreja ficou surpresa. Eu só dizia que era Deus agindo. Um dia encontrei Léo, meu melhor amigo do tempo do crime. Ele me abraçou, disse que estava feliz por mim. Confessou que também queria sair daquela vida, mas não tinha força. Expliquei o que eu estava fazendo. Ele comprou 12 livros de uma vez. Não falou muito, mas aquele gesto disse tudo. Logo depois encontrei um antigo inimigo, um cara que já tentou me matar. Ele riu de mim, disse que eu tinha ficado doido, ameaçou, disse que se eu saísse da igreja me mataria. Pela primeira vez eu não senti medo. Olhei nos olhos dele e disse que estava desarmado, que só tinha uma Bíblia. Disse que se ele quisesse me matar, podia ser ali mesmo. Ele chorou, pediu oração. Aquilo confirmou algo dentro de mim. O tempo passou. Eu estava perto de juntar o dinheiro necessário, até que entrei na casa de uma senhora. Ao explicar o motivo da venda, ela perguntou o que eu queria estudar. Travei. Tive vergonha. Quando criei coragem e disse que queria ser pastor, ela riu alto. Disse que eu nunca seria. Disse que eu destruí famílias. Disse algo que me paralisou. Que eu só poderia ser pastor depois de pedir perdão à família do rapaz que eu matei. Aquilo me atingiu como um tiro. Ela estava certa. Eu sempre fugi disso. Sempre empurrei para longe. Ela segurou minha mão e disse que iríamos lá agora. Minhas pernas tremiam. O caminho parecia infinito. Quando chegamos, estava só o pai dele, seu Osvaldo. Eu não conseguia falar. Só chorava. Até que as palavras saíram quebradas. Pedi perdão. Ele me olhou por um tempo que pareceu uma vida inteira. Então disse que o homem à frente dele não era o mesmo que tirou a vida do filho dele. Disse que me perdoava. Aquilo me limpou por dentro. Eu saí dali diferente, leve. Mas eu não sabia que aquele perdão ainda abriria uma porta que eu nem imaginava. Uma porta que me levaria para longe de tudo e me colocaria diante do maior desafio da minha vida. Eu achei que o perdão do seu Osvaldo seria o ponto final da minha dor, mas na verdade foi o começo de um medo novo. Um medo que não vinha da morte, vinha da responsabilidade de continuar sendo quem eu dizia que tinha me tornado. Sair daquela casa foi como andar sem armadura num lugar onde eu sempre sobrevivi armado. Depois daquele dia, eu não consegui mais fingir que meu passado estava longe. Ele andava comigo. Em cada passo, em cada venda de livro, em cada noite mal dormida ao lado da Laura, eu sentia que agora não havia volta. Ou eu seguia em frente de verdade, ou tudo aquilo cairia sobre mim como um castigo merecido. Continuei vendendo livros com mais força ainda, não porque queria ir embora do país, mas porque precisava provar para mim mesmo que eu conseguia terminar algo sem destruir ninguém no caminho. A igreja começou a confiar mais em mim. Alguns ainda tinham medo, outros duvidavam em silêncio. Eu entendia. Se fosse comigo, talvez também duvidasse. Laura seguia firme ao meu lado. Nunca jogou o passado na minha cara. Nunca pediu luxo. Ela só pedia a verdade. Às vezes eu acordava no meio da noite e ficava olhando ela dormir, pensando como alguém como eu tinha chegado até ali. Pensava no pai dela, no ódio dele. Eu sabia que aquele ódio ainda estava vivo, esperando um erro meu. Consegui juntar o dinheiro. Quando recebi a confirmação da viagem, minhas mãos tremiam. Eu nunca tinha saído do país, nunca tinha andado de avião, nunca tinha estudado de verdade. A ideia de ir para outro lugar, com outra língua, me dava medo, mas também me dava fôlego. Pela primeira vez, o futuro não era um muro fechado. Antes de ir, consegui um trabalho simples, como auxiliar administrativo na empresa de um irmão da igreja. Era pouco, mas honesto. Dava para ajudar em casa, apoiar minha mãe e não depender só das vendas. Minha mãe não cabia de orgulho.
Ela dizia para todo mundo que Deus tinha feito um milagre. Eu não gostava dessa palavra, milagre. Para mim parecia mais uma luta diária que ninguém via. O dia da viagem chegou. Abracei minha mãe forte. Ela chorava, mas sorria. Laura segurava minha mão como se tivesse medo de me perder no caminho. Eu prometi voltar. Prometi que aquilo não era fuga, era preparação. No fundo, eu também tinha medo de não conseguir. Quando cheguei na Argentina, tudo parecia grande demais. Gente falando rápido, palavras que eu não entendia, placas estranhas. No primeiro dia de aula, levei um choque. O professor falava em espanhol, o material estava em inglês. Eu não entendia quase nada. Senti vontade de desistir ali mesmo. Pensei que tinha sido uma loucura achar que eu conseguiria. Procurei o professor depois da aula. Falei a verdade. Disse que não entendia, que vinha de outra realidade, que tinha medo de falhar. Ele me olhou em silêncio e disse para eu aparecer na casa dele todos os dias à tarde. Disse que me ajudaria. Aquilo salvou o meu semestre. Todos os dias eu ia. Ele explicava com paciência, repetia quantas vezes fosse preciso. Textos que pareciam impossíveis começaram a fazer sentido. Mesmo assim, quando saiu a nota do primeiro semestre, foi só o mínimo. Passei raspando. Fiquei feliz. O professor não. Disse que eu podia mais. Aquilo me incomodou. Eu nunca tinha ouvido alguém exigir mais de mim sem me humilhar. No semestre seguinte, estudei como nunca. Tirei nota melhor. No outro, melhor ainda. Passei a noite acordado, lendo, anotando, tentando entender. Enquanto isso, minha cabeça voltava para casa. Pensava na Laura, na minha mãe, no pai dela. Pensava se tudo aquilo valia a pena. Nos últimos semestres, algo mudou. O estudo deixou de ser medo e virou propósito. Minhas notas subiram. Fui reconhecido entre os alunos. Quando ouvi meu nome entre os melhores, eu lembrei do garoto algemado, apanhando calado. Parecia outra vida. Talvez fosse. Me formei. Quando voltei para casa, nada parecia igual, mas tudo estava no mesmo lugar. Laura me esperava. Minha mãe me abraçou como se nunca mais fosse soltar. A igreja me recebeu de braços abertos. Me confiaram um projeto difícil, trabalhar com presidiários. Voltar para dentro de lugares que pareciam com o que eu quase não saí. Aceitei. Entrei em celas, conversei com homens quebrados, com histórias parecidas com a minha. Alguns ouviam, outros zombavam. Eu não forçava, eu só contava minha história, sem florear, sem esconder o pior. Alguns choravam, outros ficavam em silêncio. Eu sabia que nem todos mudariam, mas um já valia tudo. Passei a viajar. Outras cidades, outros países. Sempre que subia em um lugar para falar, eu lembrava de onde vim. Minha mãe e Laura iam comigo quando podiam. O pai dela ainda não falava comigo. Às vezes eu sentia o olhar dele de longe, duro, desconfiado. Eu sabia que ele esperava um erro meu. Talvez até torcesse por ele. Foi então que recebi a notícia sobre meu irmão, condenado, muitos anos de cadeia. Meus primos continuavam no tráfico. Aquilo doía. Eu não era melhor que eles, só tinha conseguido sair. Às vezes isso pesa mais do que o fracasso. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma linha reta. Vejo buracos, quedas e decisões erradas. Vejo também mãos estendidas, pessoas que acreditaram quando ninguém mais acreditava. Mas faltava algo, algo que eu evitava encarar, um último confronto que não estava nos presídios nem nos palcos. Eu sabia que enquanto o pai da Laura não falasse comigo, minha história ainda estava em aberto. E o dia em que ele me chamou para conversar chegou do jeito mais inesperado possível. E eu entendi naquele instante que nem todo perdão vem com abraço. Alguns vêm com dor. Eu achei que o perdão do seu Osvaldo seria o ponto final da minha dor, mas na verdade foi o começo de um medo novo. Um medo que não vinha da morte, vinha da responsabilidade de continuar sendo quem eu dizia que tinha me tornado. Sair daquela casa foi como andar sem armadura num lugar onde eu sempre sobrevivi armado. Depois daquele dia, eu não consegui mais fingir que meu passado estava longe, ele andava comigo. Em cada passo, em cada venda de livro, em cada noite mal dormida ao lado da Laura, eu sentia que agora não havia volta. Ou eu seguia em frente de verdade, ou tudo aquilo cairia sobre mim como um castigo merecido. Continuei vendendo livros com mais força ainda. Não porque queria ir embora do país,
mas porque precisava provar para mim mesmo que eu conseguia terminar algo sem destruir ninguém no caminho. A igreja começou a confiar mais em mim. Alguns ainda tinham medo, outros duvidavam em silêncio. Eu entendia, se fosse comigo, talvez também duvidasse. Laura seguia firme ao meu lado, nunca jogou o passado na minha cara, nunca pediu luxo, ela só pedia a verdade. Às vezes eu acordava no meio da noite e ficava olhando ela dormir, pensando como alguém como eu tinha chegado até ali. Pensava no pai dela, no ódio dele. Eu sabia que aquele ódio ainda estava vivo, esperando um erro meu. Consegui juntar o dinheiro. Quando recebi a confirmação da viagem, minhas mãos tremiam. Eu nunca tinha saído do país, nunca tinha andado de avião, nunca tinha estudado de verdade. A ideia de ir para outro lugar, com outra língua, me dava medo, mas também me dava fôlego. Pela primeira vez, o futuro não era um muro fechado. Antes de ir, consegui um trabalho simples, como auxiliar administrativo na empresa de um irmão da igreja. Era pouco, mas honesto. Dava para ajudar em casa, apoiar minha mãe e não depender só das vendas. Minha mãe não cabia de orgulho. Ela dizia para todo mundo que Deus tinha feito um milagre. Eu não gostava dessa palavra, milagre. Para mim, parecia mais uma luta diária que ninguém via. O dia da viagem chegou. Abracei minha mãe forte. Ela chorava, mas sorria. Laura segurava minha mão como se tivesse medo de me perder no caminho. Eu prometi voltar. Prometi que aquilo não era fuga, era preparação. No fundo, eu também tinha medo de não conseguir. Quando cheguei na Argentina, tudo parecia grande demais. Gente falando rápido, palavras que eu não entendia, placas estranhas. No primeiro dia de aula, levei um choque. O professor falava em espanhol, o material estava em inglês. Eu não entendia quase nada. Senti vontade de desistir ali mesmo. Pensei que tinha sido loucura achar que eu conseguiria. Procurei o professor depois da aula. Falei a verdade. Disse que não entendia, que vinha de outra realidade, que tinha medo de falhar. Ele me olhou em silêncio e disse para eu aparecer na casa dele todos os dias à tarde. Disse que me ajudaria. Aquilo salvou meu semestre. Todos os dias eu ia. Ele explicava com paciência. Repetia quantas vezes fosse preciso. Textos que pareciam impossíveis começaram a fazer sentido. Mesmo assim, quando saiu a nota do primeiro semestre, foi só o mínimo. Passei raspando. Fiquei feliz. O professor não. Disse que eu podia mais. Aquilo me incomodou. Eu nunca tinha ouvido alguém exigir mais de mim sem me humilhar. No semestre seguinte, estudei como nunca. Tirei nota melhor. No outro, melhor ainda. Passei a noite acordado, lendo, anotando, tentando entender. Enquanto isso, minha cabeça voltava para casa. Pensava na Laura, na minha mãe, no pai dela, pensava se tudo aquilo valia a pena. Nos últimos semestres, algo mudou. O estudo deixou de ser medo e virou propósito. Minhas notas subiram. Fui reconhecido entre os alunos. Quando ouvi meu nome entre os melhores, eu lembrei do garoto algemado, apanhando calado. Parecia outra vida. Talvez fosse. Me formei. Quando voltei para casa, nada parecia igual, mas tudo estava no mesmo lugar. Laura me esperava. Minha mãe me abraçou como se nunca mais fosse soltar. A igreja me recebeu de braços abertos. Me confiaram um projeto difícil, trabalhar com presidiários, voltar para dentro de lugares que pareciam com o que eu quase não saí. Aceitei. Entrei em celas, conversei com homens quebrados, com histórias parecidas com a minha. Alguns ouviam, outros zombavam. Eu não forçava, eu só contava a minha história, sem florear, sem esconder o pior. Alguns choravam, outros ficavam em silêncio. Eu sabia que nem todos mudariam, mas um já valia tudo. Passei a viajar, outras cidades, outros países. Sempre que subia num lugar para falar, eu lembrava de onde vim. Minha mãe e Laura iam comigo sempre que podiam. O pai dela ainda não falava comigo. Às vezes eu sentia o olhar dele de longe, duro, desconfiado. Eu sabia que ele esperava um erro meu. Talvez até torcesse por ele. Foi então que recebi a notícia sobre meu irmão, condenado, muitos anos de cadeia. Meus primos continuavam no tráfico. Aquilo doía. Eu não era melhor que eles, só tinha conseguido sair. Às vezes isso pesa mais do que o fracasso. Hoje, quando olho para trás, não vejo uma linha reta. Vejo buracos, quedas e decisões erradas.
Vejo também mãos estendidas, pessoas que acreditaram quando ninguém mais acreditava. Mas faltava algo, algo que eu evitava encarar, um último confronto que não estava nos presídios nem nos palcos. Eu sabia que enquanto o pai dela não falasse comigo, minha história ainda estava em aberto, e o dia em que ele me chamou para conversar chegou do jeito mais inesperado possível. E eu entendi naquele instante que nem todo perdão vem com abraço, alguns vêm com dor.